depois já para não perder nada, né? Então, começando a aula, PJI 2, agora 19/8 do dia 15 de outubro. Primeira aula que a gente tá tendo encontro síncrono, né? Eita, não, ok, pra cá. Então tá, semana passada, por uma questão de saúde, eu não pude ficar online, teve feriado, né, na terça passada, então hoje tá sendo o primeiro encontro que a gente tá tendo agora. Que eu queria ver com vocês, antes de mais nada, como é que tá sendo esse retorno aí para vocês, como é que foi o primeiro semestre, até porque acho que você já deve saber, a gente entrou em fase 2 da ali de retorno às aulas, então a gente pode pegar a nossa metade do tempo de aula, que ela é presencial, e realmente, no caso, ela é de laboratório, e fazê-la presencial. Então, saber como é que vocês estão imaginando isso, mas antes de mais nada, saber assim, como é que estão sendo as outras matérias, como é que o pessoal tá fazendo a apresentação, como é que foi esse começo de semestre, antes de mais nada. Por favor, Mirella, Cristiane, à vontade. Tá sendo, por enquanto, as aulas Bruno. estão online. Uhum. A aula do professor Heraldo, ele está pedindo para o pessoal para a aula ser presencial. A disciplina é de redes de computadores. E a disciplina de eletricidade e instrumentação 2, do professor Siridax e do professor Carlyle, eles também estão pedindo para quem puder comparecer na aula presencial também comparecer para fazer os experimentos. Uhum. Mas aí a aula de segunda-feira, que é de fundamentos do trabalho, essa vai ser 100% remota, porque ela é teórica. Uhum. Eu vi que vocês já responderam, só na Carla que não respondeu. Boa noite, Ana. Vocês já fizeram a escolha por ser presencial, né? Isso? Eu escolhi presencial, sim. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Certo. Tô vendo aqui. Ah, tá. A Cristiane que não. Como é que foi o primeiro semestre, assim, para você estudar à distância? Como é que foi? E projeto Zoom, inclusive, né? Para saber quem ministrou, como é que foi o andamento, para ver como é que eu pego o PJ2 como continuação. Por favor. Quer falar, Cris? Fica à vontade, Mirella. Foi basicamente muita teoria, né? A gente não conseguiu treinar, mas foi ministrada pelo professor Siridax, o professor Casagrande. Uhum. Foi a disciplina, assim, acho que a mais difícil que nós tivemos, porque foi a que teve mais conteúdo. E acho que foi isso, né? Teve alguma defasagem, acredito, né? Eu percebi, por exemplo, né, no caso de quando foi abordado o cabeamento estruturado, nós abordamos ali, foi abordado as montagens, mas nós não montamos um cabo. Então, acho que então nós vimos a teoria sobre os dois tipos de montagem de cabo, mas nós, por exemplo, não montamos um cabo, né? Então, acho que fica... Esse é só um exemplo, né? Deixa eu até anotar uma coisa aqui para já perguntar. Tá. Eu acredito que se alguém for pegar aí para montar um cabo de rede hoje, vai ter complicação. Sem prática, não vejo como. Tá. Inclusive, uma das coisas que eu quero fazer para vocês. Então, assim, só para esclarecer, tá? Nessa fase que a gente tá, a gente consegue pegar apenas a parte prática em laboratório, a gente não consegue fazer a teoria. Porque essa aula, só para contextualizar, eu dava ela totalmente em laboratório.
o tempo todo a aula era em laboratório, então ela era muito prática. Mesmo a aula teórica tinha prática, né? Eu explicava alguma coisa, mas a gente estava sempre mexendo no computador, não tinha um momento separado para teoria e um momento para prática. Era o tempo todo quase que prática, embora a teoria estivesse se permeando ali na mistura. E eu sei que a matéria de PJI1, né, projetos de cabeamento, teoria, é muito ruim, para não dizer outra expressão, né, assim, que é cansativo, você só consegue visualizar as coisas, mas não tem isso. Eu até tô imaginando que uma vez que a gente vai ter aula de laboratório, alguma coisa, se vocês querem resgatar algumas práticas que são muito importantes em PJI1, em PJ1, e vocês não tiveram praticamente nada. Vocês têm interesse nisso? Acho que é importante, professor. Mas, assim, só destacando, né, a gente não teve devido à pandemia, né? Não que Sim, sim, sim. o conteúdo foi excelente, mas devido à pandemia a gente não conseguiu, né? Mas acho que é importante fazer, sim, algumas práticas, né? Porque daí a ideia, o que é? É montar, e também para apresentar a matéria de PJ2. O que acontece? Quando a gente montou o curso, a gente imaginou que na primeira fase vocês iam pegar um laboratório, normalmente um laboratório de e-mails, tá, de transmissão, se vocês não conhecem o campus, é uma sala bem grande, onde nas laterais, deixa eu ver se eu acho os vídeos, deixa eu colocar, peraí, vídeos de visita virtual. Eu tenho material onde eu entro nesses espaços, pelo menos só para vocês entenderem, né, quando eu falo que é uma sala grande, onde tem as bancadas ficam só nas bordas, e nas paredes ficam os dutos para fazer a passagem de cabos. Então tem eletrocalha, tem duto, né, de PVC, onde vocês fazem o lançamento dos cabos e apenas posicionam. E em PJ1, vocês fazem o lançamento de cabos e conectorização, seja de par metálico ou de fibra ótica. E aí, então, a ideia é, tem um projeto, vocês definem um projeto, que pode ser em papel, pode ser em CAD, pode ser alguma forma que vocês definem lá na matéria, e aí vocês fazem os lançamentos e dispõem ele nos racks, nas tomadas de chão, tomadas de parede, e deixam a instalação pronta. E em PJ2, a gente pega essa instalação pronta e a gente coloca os ativos de rede, switch, roteador, access point, conecta os equipamentos, bota os dispositivos terminais, computadores, telefones, adaptadores, câmeras, e a gente faz isso rodar. Então, a gente faz a continuação. Então, são dois projetos que eles são complementares. E eu tive muita dificuldade de fazer isso semestre passado, primeiro porque eu não tinha aula prática, então toda a parte de equipamentos a gente simplesmente cortou fora, não tinha absolutamente nada para fazer. E aí, quando foi a parte de prática, que a gente mexeu mais com sistemas operacionais, com Linux, etc., a gente tem que fazer apenas com máquinas virtuais, conectando remoto, mas a gente não via o equipamento, né? A gente não via a máquina da bancada para a gente poder fazer isso. E aí eu estou pensando, então, pegar essas aulas práticas e, não vou dizer que sacrificar, mas de alguma forma a gente tem que priorizar o que a gente realmente quer ver nessa matéria, mas eu resgatar um pouco do que vocês não viram ali na prática, para justamente fazer toda essa continuidade. Então, nas primeiras aulas, a gente vai fazer alguns laboratórios que são de PJ1, passar cabo, conectorizar, etc., crimpar, parará. Eu acho que vocês já ter visto, sequência de cabos, padrão IA, TIA, 568, aquela coisa toda. A gente faz a fixação, então a teoria você sabe, a única coisa que falta é fazer a prática mesmo, né? É pegar o cabo, abrir o leque dos fios, destrançar, fazer os filamentos ali, fazer a conectorização, por aí vai. E aí, nas outras aulas, fazer justamente isso, que é a continuação do experimento. Beleza? Pode ser assim? O que vocês acham? Por mim, ok, professor. Por vocês também, meninas? Tá ótimo, perfeito. Tá? Falando nisso, o que acontece? A gente pode iniciar as aulas presenciais a partir do dia 18. Dia 18 é segunda-feira, tá?
Você sabe, uma questão de saúde, etc., eu tenho que ficar mais remoto em casa. E aí eu coloquei na agenda do Classroom, já falo do Classroom daqui a pouco, mas na agenda, deixa eu ver como é que está o retorno às aulas presenciais para a gente. A minha sugestão é que a gente tenha uma aula remota, a gente ainda continua uma aula remota, daí ela bem teórica. Só um pouquinho, deixa eu avançar aqui, outubro, aula remota. A gente, a partir do dia 12 de novembro, que é mais ou menos quando eu estou apto a retornar presencialmente para os laboratórios. Então, do dia 12 de novembro em diante, mais ou menos um mês depois do começo das aulas, as aulas de sexta-feira serem presenciais. Então, a gente tem aulas terça-feira remotas e sexta-feira presenciais. Um dos motivos de eu fazer ela presencial é porque eu tenho receio que, como a gente tinha muito pouca gente assistindo às aulas de sexta-feira, eu até pensei assim, a gente faz a aula presencial e aí sexta-feira, para quem não está muito afim, etc., assiste remoto. Mas a gente começava com 14, 15 alunos e isso foi diminuindo, até chegar no final. A gente tinha um número muito baixo de gente online, ou seja, é cansativo. Então eu pensei em uma coisa contrária. A gente tem aula teórica na terça, qualquer coisa a aula é gravada, consegue assistir até sexta-feira, e sexta-feira a gente tem aula prática. Pode ser assim? Pode sim, professor. Por mim, tudo bem. Por vocês também, meninas? Também. Aí nós teríamos aula prática na quarta, quinta e sexta. Ah, é? Nas outras matérias também? É, porque a eletricidade nós teremos aula prática do professor Heraldo e projeto integrador. Como é que está o acesso remoto de vocês? Todo mundo tem internet boa? Só o computador? Eu só preciso de um navegador, eu não preciso nem de um computador inteiro, assim, programas, aplicativos. Não, eu só preciso de um navegador. Todo mundo tem uma internet suficiente e computador para trabalhar em casa? Porque as aulas teóricas a gente também vai fazer acesso aos equipamentos. Eu tenho. Tenho internet, mas o meu computador ele tá meio querendo. Tem vezes que ele não quer ligar, não. Tá. Hoje, por exemplo, tu tá no computador? Não, eu tô no celular hoje. Tá. Mas quando tu diz que ele não funciona, assim, é que ele anda meio sentimental, assim? Às vezes vai, às vezes não vai? O que é? Não sei, tem vezes que ele quer ligar e tem vezes que do nada ele não quer ligar, não sei o que acontece. Ele não liga nada, sinal, bateria? Ele acende a luzinha e fica piscando e não dá sinal. Eu fico, desligo, até que ele liga de novo. Aí tá assim. Mas eu vou me organizar, ver se eu compro outro. Tá. Se tu quiser, a gente pode, inclusive, aproveitar o teu problema para dar uma olhada numa das aulas, tá? Aí isso é possível fazer. O que tu acha? Daí uma das aulas presenciais a gente pode fazer isso, tá? Boa noite, Alessandra. Tá, mas qualquer coisa mantém. De qualquer forma, posso assumir que tu tem um computador? Pode sim. Tá, beleza. Tá. Alessandra, mais ou menos só para te contextualizar, eu estou conversando com a turma, Leslie entrando, só um momentinho, por favor. Leslie? Bom, continuando. Então, no caso, eu estou conversando com vocês porque tem algumas coisas que eu queria definir já para a gente poder avançar, porque, como eu falei, essas aulas de terça-feira, elas não são apenas... Boa noite, Jefferson, Leslie, que chegou agora. Essas aulas, elas não são... essas aulas, elas não são puramente teóricas, não é simplesmente pegar e dando aula, tá? Inclusive, eu até estou combinando, assim, as primeiras aulas, elas serem de quadro, um quadro mesmo, ali, gravado, tudo bonitinho, e até se vocês não veem problema, eu vou pegar aulas passadas, porque a gente está indo já para o quarto semestre de pandemia. Em cada semestre, mais ou menos, eu faço um experimento, assim, formato de aula eu vou mudando. E um formato que eu achei que funcionou bem e pelo retorno dos alunos foi o que melhor funcionou, foi o que eu fiz no semestre passado, onde eu tenho realmente um quadro branco, só que ele fica muito longe do Access Point, e eu tenho um quadro branco e eu realmente dou aula normal, aula de quadro mesmo,
No caso, essas aulas elas já estão gravadas, elas têm basicamente a explicação que eu ia dar para vocês, e se vocês veem algum problema de eu estar resgatando elas, tá? Então são mais ou menos 1 ou 2 semanas só, tá? Porque depois a gente já continua. E a partir desse ponto, as aulas teóricas elas não são muito mais de quadro, não são de coisas que eu vou desenhar, mas de comandos que a gente vai fazer. A gente vai sentar na frente da máquina e ficar digitando comandos, e mexendo, etc., e trabalhando. Pode ser assim? Alguém vê algum problema, alguma restrição? No caso, pegar material passado. São aulas longas, inclusive. Pode ser, professor. Pode ser? Pode ser, professor. Então tá. Então tá, pessoas. Qualquer coisa, por favor, vão sinalizando. Certo? Eu tô aqui rascunhando. Que vocês, na segunda fase, vocês não tiveram nada nada de prática ainda, né? Vendo aqui, gente, o que dá para fazer. Aulas presenciais na sexta, remotas de comandos na terça. Eu só estou fazendo anotação porque depois eu vou fazer lá no Classroom isso. Aproveitando, já falando sobre isso, outra coisa que eu testei bastante foram ferramentas para a gente poder trabalhar, tá? Ferramentas assim, de tudo que foi opção. Até o semestre passado eu usei só o Siga, tá? E, gente, é muito sofrido fazer aula remota com o Siga. Ele não tem muito das funcionalidades que eu preciso. Então, eu queria ver com vocês, não sei se os outros professores vão usar, mas como eu também falei, eu faço muito experimento, assim, e uma das ferramentas que teve um bom retorno foi esse Classroom, que é o Google Sala de Aula. Porque daí lá dentro, estando lá dentro, vocês conseguem ter acesso à agenda, e na agenda vai ter quando é aula presencial, quando é aula remota, o link da aula, ele vai estar sempre na página inicial, o link da aula aqui do Meet. Então, vocês sempre vão saber quando é que vai ter aula remota, que horário começa a aula remota, todas as notificações, todos os avisos eu vou fazer por lá. Inclusive, eu recomendo vocês instalarem no celular, que ainda não tem, por favor, faça. Aí vocês vão ser sempre notificados toda vez que eu passar um aviso, tiver uma pergunta, tarefa, atividade, etc. Então, tudo vai acontecer por lá. O Siga, no caso, ele só vai funcionar para eu colocar chamada, né? Porque o pessoal está pedindo para a gente fazer ainda a chamada só para ter uma noção de mais ou menos como é que está sendo o pessoal nesse meio retorno aqui de pandemia, mas só, eu não vou usar o Siga para mais nada, praticamente mais nada. E além disso, que a gente possa usar o Google Chat, então Google Chat, Google isso, Google aquilo, usar toda a família de programas para fazer as conversas. Pode ser assim, eu sei que o pessoal está usando muito o WhatsApp, mas pessoas... eu tenho muita resistência a usar ferramentas de trabalho com ferramentas pessoais. Eu acho que às vezes gera uma confusão. Eu sei que é prático, eu sei que é fácil, eu sei que é ágil, mas mesmo assim eu tento, na medida do possível, separar um pouco as coisas, porque eu usava o Telegram uma época para fazer isso e chegou um ponto em que misturava, sabe? Então, e quando eu digo misturar, é fazer uma pergunta, não digo o caso com vocês agora, não sei, mas já aconteceu várias vezes. Pergunta no sábado à noite, perguntar no domingo, perguntar de madrugada, então eu tinha que ficar mexendo nas notificações. Essa pessoa pode me chamar de madrugada, né? É família, caso tenha alguma emergência, mas essa pessoa, aluno, não pode me chamar. E aí começou a dar muito mais trabalho do que simplesmente usar duas ferramentas separadas. Ou seja, usar o Google, a sala de aula, Google Chat, Gmail, tarará, todo o pacote. Pode ser? Alguém tem alguma objeção? Não? Tranquilo? Silêncio é sim? Silêncio é não? Tranquilo, professor. Vocês já tinham usado ele ou não? Alguém já tinha usado? Eu não. Não. Não? Mas a maioria dos professores estão usando o Cigar. No semestre passado, o professor Roberto usou o Moodle, Uhum. mas, no geral, todos os professores acabam usando o Cigar. Tá. Vai ser a primeira experiência, acho, de quem estava no primeiro semestre
Usar alguma agora em coisa diferente, né? 2021 de usar o Classroom. Mas geralmente tudo acaba convergindo ali para o WhatsApp, percepção que eu tenho, né? Porque poucos alunos acabam usando outras ferramentas. Eu sei. O professor Casagrande, no projeto Integrador 1, tentou usar o Slack, mas O pessoal não usa, o pessoal poucas usa o Zap, pessoas né? acabavam usando. E aí eu pegava as mensagens que ele postava no Slack e jogava no nosso grupo no WhatsApp. Eu imagino. Então, essa é a percepção. Mas Gente, eu vou ser bem sério com vocês. testa. Zap é complicado. Tirar o Zap é complicado. Tudo, praticamente, todo mundo usa e tem para tudo. E olha, bom, tanto é. O que aconteceu com vocês quando ficou aquele tempo fora do ar? Alguém trabalha com isso? Alguém depende disso? O que Então, aconteceu? professor, eu O mundo uma parou, loucura. assim, 5 horas para vocês? Foi uma loucura. Eu não consegui trabalhar porque eu trabalho via WhatsApp também. O que tu faz, Jefferson? Tu presta serviço via WhatsApp, é isso? Eu trabalho com telefonia, né? Então, a maioria das OS, às vezes, eles mandam pelo PDF ali, né? Texto, tudo, né? A gente tem um próprio aplicativo da empresa, só que se comunica mais pelo WhatsApp, daí ficou sem WhatsApp, aí foi uma loucura. Que loucura. Mais alguém, gente? Mais alguém que ficou... Para mim não fez muita diferença, na verdade achei ótimo. Pessoas, eu não sei, eu tenho minhas opiniões e elas normalmente não combinam, então eu fico quieto nessas horas. Porque eu tenho WhatsApp só para família. E quando eu digo só família, é esposa e filho, tá? Só, e deu, e tá bom, e já tô querendo desistir. Já muita mensagem, enfim. Beleza? Não. Eu já tive WhatsApp antigamente, eu tive Facebook, Instagram não, né? Eu saí antes dessa levada aí. Mas chega uma hora que cansa, é todo mundo bonito, batendo foto de comida, bom dia, deixa. Não. É legal, mas legal lá, né? Eu não preciso participar disso tudo. Enfim, pessoas, vamos lá. Então a gente vai tocar com o Classroom. Só por favor, use. Eu acho, eu vou ser mas eu tento não ser o chato da história, né? Eu já sou o chato da história não usando, então eu tento não ser mais chato com isso. E aí, só peço que vocês realmente usem, porque assim, eu vou lá, se vocês usarem, só pelo aplicativo, pelo site não tem. Se vocês usarem pelo celular, vocês recebem as notificações de tudo. Porque, por exemplo, eu fiz, acho que para vocês foi só uma pergunta, né? Se vocês iam ter, se vocês preferem atividade presencial ou não. No momento estamos 4-1, praticamente todo mundo quer atividade presencial. Sim, pessoas, vai ter atividade presencial. Aproveitando, como é que vocês estão de computador em geral? Porque antigamente a gente não perguntava isso, né? A gente sabia que o pessoal mexia com o computador, né? E alguns mexiam com o celular. Hoje não. Hoje a gente está tendo o caso que muita gente só mexe no celular. E pelo menos não muito no caso de vocês, mas o ensino médio e está começando a vir essa geração é de gente que só mexeu no celular, nunca mexeu num computador. Inclusive no ensino médio eu tenho que ensinar conceitos básicos de computador, coisa que a gente não fazia há muito tempo, né? Pelo menos uns 10 anos. Você quer falar sobre isso? Alguém tem alguma restrição a usar computador? Eu estava bem longe da informática, né? Então eu comecei a voltar agora quando eu comecei a fazer o curso, né? Sim. Mas então, para mim tava mexi como usuário, Jefferson. Como usuário, sim. Sim, é só como usuário mesmo, né? Só abrir uma página. Não, a gente teve problema. Uma vez tinha uma aluna do ensino médio, lá no integrado, quando eu ainda trabalhava com o pessoal da TI, que ela tinha que trocar senha. E a senha pede maiúsculo, minúsculo e número. Então ela ia digitando, então ela apertava a tecla Shift, ela apertava uma vez a tecla Shift e ficava olhando o teclado assim. Aí ela apertava a letra. E aí ela nunca conseguia acertar a senha antiga dela, porque a senha dela era com R maiúsculo. Eu estou chutando a letra, não lembro qual é.
E daí ela não conseguia acertar a senha. E a gente perguntava, mas o que aconteceu? Não, eu aperto aqui, né? Aperto o Shift. Ela não conseguia nem diferenciar o Caps Lock do Shift. Ela não sabia a diferença. Então ela não conseguia trocar senha, por isso que ela foi pedir ajuda pra gente. Então, assim, era uma coisa que nem o uso do teclado. Mouse ela nunca tinha usado, tá? E é 15, 16 anos, tá? Por isso que eu pergunto para vocês, se vocês pelo menos se viram em relação a isso. Alguém já mexeu com Linux? Agora complicou. Eu já. Já? Opa, legal, Mirella. O que tu mexeu? Tem em casa? Usa. No caso, eu uso Mac. Ah, beleza. Tá, já ajuda bastante. Já abre o terminal? Já. Ah, então é de casa, já tá tranquilo. Sim. Ah, então tá. E os demais pessoas? Mais alguém? Só o Windows mesmo. Ah, chefe, eu tenho que ir lá. Por que esse preconceito com esse cara aí, meu? Eu não tenho preconceito, só tenho que largar as drogas, o resto tá tranquilo. Essa foi boa. Não, gente, eu tô brincando, tá gravando, não posso falar esse tipo de coisa, meu Deus, os caras estão ouvindo tudo, eles gravam tudo, o Zuckerberg já sabe tudo que a gente fala, que isso? Não, gente, é só porque quando a gente vai trabalhar com servidores, é normal a gente trabalhar com estação de trabalho, trabalhar muito com Windows, um pouco de Mac e muito pouco de Linux. É normal. Então, assim, hoje as proporções, assim, 90, 95, hoje reduziu, inclusive. Mac, se não me engano, no mercado mundial está na faixa dos 10%. Linux é mais ou menos 1, 2%. Dificilmente sai desse patamar. E o Windows é 85, 88, 90. Ele fica oscilando com um valor muito alto. Então é normal quem vai trabalhar no desktop trabalhar com Windows. Deu. E só que para servidores é muito diferente. Então 70, 80, às vezes 90%, dependendo do mercado, é Linux. E muito pouco é Windows e outros sistemas. Então, quando a gente vai mexer com servidores, é Linux, é abrir um terminal e digitar comandos. E como a gente vai fazer algumas coisas, botar algum serviço no ar, botar um site no ar, botar uma central telefônica só para fazer algumas ligações, uma coisa simples, né? Ramal, alguma coisa aí. Mas, gente, é Linux, é mexer com terminal. Então, eu só queria saber se vocês têm alguma familiaridade com isso para eu encaixar durante as aulas. Beleza? Estou aqui mais ou menos fazendo uma mini ata aqui, tá, gente? A aula vai ficar gravada, vou publicar. Tem um canal do YouTube também, mesmo, do Google, aquela coisa toda. Tem um canal onde eu vou botar essa aula. Eu já coloquei a aula que mais ou menos resume o que é as explicações do que aconteceu no feriado quando não teve aula da semana passada. Essa é minha filha. Que vocês vão ouvir bastante ela. E aí, de semana passada, que a gente não teve aula. Então, assim, você já tem já de bandeja ali 3 horas de aula, mais ou menos 3 horas de aula. E eu vou colocar também já essa aula, as 3 horas da aula, e também visitas virtuais, porque uma vez eu peguei uma matéria de cabeamento e daí eu entrava nos laboratórios, eu entrei nesse laboratório de e-mails. É brabo. Esse laboratório de e-mails. Hoje eu não. Laboratório de mesa onde tu entra, vê os espaços, rack, tomadas, etc. Então, pelo menos só para vocês, para quem nunca viu. Alguém aí já entrou no IFSC? Olha só as perguntas que a gente tem que fazer, mas alguém já entrou no IFSC? Entrar em laboratório, mexer? Mirella, ok. Eu já. Tá. Mas nesse curso ou por outras ocasiões? Esse curso. Tá. Eu entrei em 2019, eu fiz o primeiro semestre. Aí, quando tava no segundo, em mês de março, aí fechou tudo. Aí daí eu tranquei o curso. Ah, tu pegou aquele 1 mês, né? Aham, peguei ainda. Aí eu Tá. tranquei o curso, aí eu voltei agora. Tá, ok. Mas tu não pode ainda ter muito contato, né? Beleza, então mais ou menos só contextualizar. Mirella fez o FIG de redes. Com quem que foi, Mirella, por favor? Lembra? Foi com o professor Thiago, o professor Tá. Heraldo. E... Gostou do curso? Sim, bem, muito Então, bem. o Thiago é sério, né? Ele é sempre sério. O Thiago ele é muito sério. Ele já tava grisalho ou não tava? Não, na época não tava. Acho que ele não tava, não. Tá bom. Minha esposa fica brava quando faz essas piadinhas. Mas ele ele ficou bom o grisalho nele, cara.
Deu, eu vou voltar ao trabalho. Ele Então tá tá. bem grisalho, tá neve o cabelo dele. Ah, mas o cabelo dele já há tempos, assim, só porque ele resistiu um pouco, né? Mas agora que ele é diretor, e agora sim que ele vai ganhar cabelo branco. Mas ele tá fazendo um ótimo trabalho, inclusive. Um ótimo trabalho. Meu Deus. Bora, pessoas, vamos falar antes que eu fique falando mal do cabelo dos outros. Então tá, então olha só, mais ou menos resumo do que a gente já viu. A gente vai fazer um resgate então do que a gente viu em PJ, vocês viram em PJ1, tá? Então a gente vai, claro, não ficar muito tempo para não atrasar muito, mas a gente vai fazer alguma coisa de lançamento de cabo, conectorização, a parte de ativo e passivo, né? O passivo que são cabos, conectores, racks, entendendo o sistema desenergizado. Depois a gente vai para ativos de rede, que são os equipamentos que a gente vai fixar no rack, e aí a gente já começa para a disciplina. Porque basicamente o que a gente tem que entender a gente passa os cabos de uma rede local, normalmente uma sala. PJ2, a gente bota os equipamentos e monta uma rede local e conecta na internet. E aí vem PJ3, a gente amplia isso, amplia essa rede local, a gente sai das 4 paredes e começa a ganhar mais ou menos a área de um prédio, a área de um condomínio, a área de uma construção maior. Em PJ4 a gente coloca os serviços no ar, e aí a gente pega mais em telefonia IP, a parte de VoIP, etc. Então, muito do que a gente vai fazer é continuação do que foi ali, preparação para os próximos PJs. E uma coisa que a gente vai fazer, então, a gente vai fazer um monte de pequenas coisinhas para ver funcionando. Então, a gente vai botar um access point, né, um ponto de acesso, um equipamento ali na bancada, e pegar um celular, conectar nesse Wi-Fi e navegar, por exemplo. Então, ver conceitos acontecendo. Isso que é o mais importante. Então, eu vou precisar muito do auxílio de vocês, se vocês estão acompanhando, se estão entendendo, se está claro, porque vai demandar muito esse retorno de vocês para saber como é que vocês estão acompanhando, porque, como eu falei, tinha uma época que o pessoal mexia com desktop, mas não mexia com celular. Hoje é o contrário, etc. Então, assim, hoje é muito comum. Deixa eu até pegar aqui o link da Cat. Cat Primavera Garden. É uma pena que a gente não vai conseguir entrar por causa da pandemia. Deixa eu ver, pessoas, se tem alguma foto legal, só um pouquinho. Aqui, pessoas, Centro de Inovação. Por favor, podem dar uma olhada aqui. Esse era um lugar que eu queria mostrar para vocês, porque o Primavera Garden é uma das instalações do pessoal da CAT, que é uma associação de empresas de tecnologia aqui do estado, e eu gosto muito, porque é um lugar muito agradável e mostra muito como é que são os novos espaços. Então, a gente está falando de empresas de pequeno porte, 4, 5, 6 pessoas, às vezes, casos raros, assim, passando um pouco mais, mas é normal a gente entrar nessas pequenas salas e a gente não encontrar mais, por exemplo, cabeamento. É normal a gente não ver mais servidores, né, computadores de médio ou grande porte que fazem o processamento, a gente não vê mais isso. E aí vocês entram e vocês vão ver um monte de notebook em cima da mesa, no máximo na tomada, e tudo está rodando na nuvem. Então, esse é um cenário muito comum hoje em dia. E a ideia que eu vou tentar justamente aqui em PJ é justamente isso. A gente vê o computador, mas sabendo que cada vez mais esse computador ele não existe mais aqui onde eu possa ver esse equipamento, onde eu posso ligar e desligar. A gente está fazendo tudo é comando remoto, tudo à distância e por aí vai. E aí eu queria mostrar para vocês todo o espaço da CAT, porque é muito, muito legal. Infelizmente, pessoas, eu até vou tentar ver se eu consigo, mas eu acho difícil. Acho difícil mesmo. Ainda tem muita restrição. Na verdade, não sei se vocês ficam mais para a região aqui do continente. Deixa eu ver se eu tenho outras fotos aqui, só um pouquinho. Eu quero mostrar isso aqui também. Peraí. Deixa eu ver se eu tenho fotos deles. Eu quero fotos do prédio. Deixa eu ver se eu acho, só um pouquinho. Estou procurando da Softplan agora. Softplan. Softplan, só um pouquinho, por favor.
Bom, é mais fácil vocês procurar com isso aqui nas imagens, tá, pessoas? Softplan. Porque daí eu queria mostrar um outro cenário. Então, hoje, cada vez mais o continente está tendo mais empresas de tecnologia em geral, ligada à informática. Então, a gente tem esse corredor ali da BR de São José, está ampliando ampliou um pouco para Biguaçu, muito ali para Palhoça, e isso está crescendo no entorno ali do IFSC de São José. Mas muita coisa ainda acontece na ilha. Muita gente que é daqui, mora aqui e vai trabalhar na ilha. A ilha assim, é um polo gigantesco de tecnologia da informação, né? E aí tem vários grandes condomínios de empresas, e aí tem um corredor lá, eu só vou fazer a anotação aqui, que é o corredor da SC401. Então, tu vai pegando a SC401, se não me engano, a gente um dia contou, são 7 paradas, que a gente queria mostrar, começando pelo Primavera Garden, a CAT Primavera Garden, vai seguindo, e mais ou menos as empresas elas vão crescendo de volume, porque na CAT ali do Primavera são empresas pequenas, são as empresas que estão começando, então ele tem as incubadoras, as pré-incubadoras, as empresas que são financiadas pelas outras empresas, então são as empresas pequenas. Aí ele vai caminhando, para quem conhece mais ou menos ali em direção às praias do norte da ilha, vai seguindo, então tem um Floripa Shopping, tem a Decathlon, tem o Banco do Brasil, tem o prédio administrativo do estado, e ali no prédio do Banco do Brasil já tem mais um condomínio, avançando tem o Square Corporate, aí tem mais um na entrada ali de Sambaqui, depois tem mais um, deixa eu ver, que eles estão construindo agora, ainda não está pronto, na altura do pedágio, e lá no final ainda tem o Sapiens Park, e o Sapiens Park, para quem conhece, assim, na chegada de Canasvieiras, pega a direita em direção às praias do extremo norte, ali em Cachoeira tem o Sapiens Park, que fica à direita, que é uma área gigantesca, e lá está a Softplan, que é uma empresa de 4.000 funcionários, é uma empresa muito grande de tecnologia, e eles atendem principalmente o mercado, a área pública, e são grandes clientes, o governo federal e estadual. Então, assim, quase todos os serviços do Detran são atendidos pela Softplan. Muita coisa que tem no CIASC, que era onde acontecia todo o processamento de dados do Estado, folha de pagamento, multas, etc., acontecia tudo no CIASC, que fica ali no final do Madre Benvenuta, no Tacurubi. Então, tem muita coisa acontecendo. E a ideia desse passeio é justamente isso, pegar uma empresa bem pequenininha, e vai crescendo, até chegar numa Softplan, e lá sim, eles têm o cabeamento, eles têm as instalações próprias, eles têm toda uma infraestrutura, eles têm um CPD de respeito, eu conheci o CPD um dia que eu pude ir lá fazer a visitação, bem interessante, tá? Claro, ele não é assim gigantesco, mas para o porte deles é bem grande, tá? Quem tem CPDs maiores, por exemplo, é a Oi do Estreito, deixa eu até ver. A Oi do Estreito é legal conhecer. Essa aqui eu vou tentar com vocês. Não sei se eu vou conseguir, gente. Tá bem complicado a gente fazer visita. É que a Oi do Estreito, vocês sabem onde é que fica, né? Tem o hospital... Cara, como é que é o Hospital Florianópolis, né? Hospital Florianópolis, aí um pouco depois tem o estádio Figueirense, aí mais ou menos umas 3 quadras para baixo, em direção aí para a ilha, para a BR, tem o prédio da Oi. E esse prédio da Oi era da Brasil Telecom, que era da Celesc. Então, eu estou falando de um prédio que tem 20, 30 anos de história. Então, tem tecnologia de 30 anos atrás. E aí que tu vai entrando assim numa máquina do tempo. Então, tu vê fibra ótica de um lado, uma parede, um monte de fibra ótica, do outro lado, um monte de cabo coaxial, que é uma tecnologia que eles têm que manter, porque tem alguns clientes que eles ainda têm que fazer isso. Então, são 2 universos, sabe? Uma é as empresas de tecnologia no grande corredor da SC401. E, por outro lado, o que esses provedores de serviço, quando a gente pega a GVT, foi comprada pela Telefônica, a gente está falando de muito fibra ótica, a gente tem que pegar quem tem que pegar tudo aquele legado, que é Oi e Embratel. E no nosso caso, a Oi, um dia a gente pôde entrar, então a gente consegue ver o Open Connect, né, que é o equipamento do Netflix, para fazer o serviço de atendimento local. Então, clientes da Oi
muito provavelmente vão usar aqueles equipamentos da Netflix, que é um caixote que fica lá atendendo, é um computador, e lá um monte de linha e par, que vai para o estado, é muito legal, vale a pena mesmo, é um espaço interessante, e até tem a parte de tubulação, tu consegue entrar pelo meu Deus, é quase, assim, se alguém tem algum problema de claustrofobia, é impossível entrar. Porque tu tem um alçapão de mais ou menos 1 por 1, aí tu entra e aí tu consegue ver os dutos saindo do prédio e indo para distribuir no bairro. Então tu consegue ver os canos, assim. Mas é bem apertado, é bem espremido. De qualquer forma, eu vou ver, a visita da Oi vale muito a pena, tá? Mas não vou fazer nenhuma promessa, porque depende mais deles do que da gente, até porque provavelmente para levar a distância, etc. Enfim, vou ver o que dá para fazer. Certo? Se não der, eu vou tentar ver se visita virtual acho difícil, porque eles têm muita informação sensível, coisas que eles não podem divulgar, e talvez fazer isso. Enfim, vou ver o que dá. Feito? Questão de práticas. A gente vai mexer, então, muito com o terminal. Muito. Então, vai ser normal a gente abrir um terminal, telinha preta e digitar comandos, seja para configurar equipamentos, para fazer isso, aquilo. Outra coisa é mexer mais com aplicações web, mas a ideia é mexer mais com esse mundo, ou seja, sair desse mundo de usuário e começar a caminhar mais para o mundo de administrador, né, de operador de sistema, que é essa virada de chave que a gente tem que fazer aqui em PJ2. Deixa eu ver o que mais. Mas eu acho que é isso, pessoas. Tentando me... Oi? Acho que vocês não conseguem mesmo. Calma, eu tô em aula. Já vai, moça. Ela tá tentando... Já vai, moça. Já vai. Terminando aqui já. Tá? Então, pessoas, hoje, mais ou menos, o que eu queria ver, mais ou menos, é um panorama, assim, da matéria, tá? Como eu falei para vocês, essas primeiras 2 semanas, eu já tenho o material pronto, então, se vocês não veem problema, eu só vou resgatar, porque, basicamente, eu ia, não vou dizer repetir, mas eu ia falar muita coisa parecida do que tinha lá. São coisas mais conceituais, coisas mais genéricas, tá? Visão geral de sistemas operacionais modernos, sistemas operacionais modernos em rede, modernos em rede, redes de computadores. Quem vai dar aula de redes para vocês agora? Por favor. Vocês lembram? Professor Heraldo. Heraldo? Tá. Porque provavelmente a gente vai usar IPv4, IPv6, então qualquer coisa eu combino com ele sobre isso. Deixa eu anotar aqui também, peraí. IPv4... IPv6, Heraldo. Gente, outra curiosidade, o que vocês têm de provedor em casa, por favor? Eu tenho net. Claro, né? Agora virou Claro. Claro. Mudou para a marca Claro, né? Isso. Os demais, o que vocês têm? Meu é local. Local é o nome? Meu é informática. Informática, tem mesmo. Informática? Isso? Uhum. Ok. Só, por favor, pessoas, acessem esse link aqui, só para ver se vocês têm IPv6. Tendo IPv6, que daí eu já consigo montar as aulas para vocês poderem fazer os experimentos de casa. Senão a gente faz os experimentos só em aula, tá? O que ele vai fazer? Ele vai fazer mais um teste com IPv4 e IPv6 para saber se vocês têm os 2 tipos de endereço, né? O endereço curto e o longo. E aí, se ele vai dar um indicador, mais ou menos, se vocês atingirem 10 sobre 10. Por favor, só faça um teste agora, só para ver se está ok. A ideia é que vocês cheguem lá embaixo, no final ele marque uma pontuação de compatibilidade. O meu deu não detectado, deu 0 de 10. 0 de 10? 0 de 10. E o teu mas net tem IPv6, tá? Net tem. 0 de 10 também?
Ixi, complicado, hein? Deixa eu ver se tem outro site para testar. Eu só quero saber se vocês têm IPv6. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui, por favor. Eu quero saber se alguém não tem. Aí tudo bem. O meu ele só mostra o IPv4. É, tá. Sério que só tem IPv4? Só apareceu uns bits pra mim aqui. É, ele tem que aparecer um 2804, alguma coisa. Um número bem Isso, grande, assim. 2804, isso, dois apareceu pontos. bastante. Tá, beleza. Tá. Mirella, por enquanto. Ana, ok. Não havendo uma unanimidade, a gente mantém isso só no presencial, tá? Só para saber. Deixa eu anotar aqui. Até segunda-feira eu tô colocando o plano de ensino, tá, gente? O plano de ensino ele vai ser mais protocolar, porque o que acontece é, à medida que a gente vai avançando, pelo ritmo da aula, né, o ritmo de vocês, a gente vai ou acelerando, desacelerando, porque não tem muito como a gente ter parâmetro do semestre anterior, né? 10 de 10, legal, ok. Cristiano já tinha comentado que era... Não tinha falado, né? Mas, gente, é que vivo. Os grandes provedores têm IPv6. Os médios, assim, não é Neorrede, por exemplo, tem IPv6. Os pequenos, que são aqueles mais de bairro, normalmente que são de Wi-Fi, alguns casos, alguns têm, alguns não têm, daí depende muito. Mas hoje bastante tem. Mas sem problema, a gente faz isso só em aula, tá? E aí, por fim, pessoas, então eu só vou... o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a aula aqui, gravar, pegar essa gravação, jogar lá no sala de aula, pegar as aulas anteriores, e aí eu peço que vocês assistam para a gente continuar o progresso, tudo bem? Pode ser assim? Tranquilo. Tranquilo não é, né, Jefferson? Porque é chato ficar Não, olhando alguém só falar, mas tudo bem. Mas eu sei que vocês vão ser simpáticos no primeiro dia, eu sei disso. Deixa eu Professor, eu mandar... tenho uma dúvida. Pode falar, à Posso perguntar? vontade. Pode, claro. As nossas aulas são terças e sexta, é isso? Terças e sextas, tá? Inclusive, eu já deixei na gravação para ficar o registro. Mas a ideia é que terças a gente tenha... Peraí, só pegar o link para quem quiser já assistir logo na sequência. Mas eu também vou botar no Classroom daqui a pouco, tá? Terças serão aulas teóricas ou remotas. Então, provavelmente a gente vai ficar todo mundo na sua casa, mexendo no computador, num computador em comum. Acessa, tal, dá comando, tarará, tarará. E às sextas-feiras, para eu garantir que vocês vão gostar mais, né? Porque senão vocês vão desistir de PJ, que serão presenciais, onde vai ter as aulas lá mesmo no laboratório. Ok? Então, a ideia é a gente vai fazer misto. A gente vai tentar aproveitar ao máximo aulas presenciais. Aí a gente mais ou menos puxa um pouco em PJ1 e depois emenda PJ2. Beleza? Tranquilo, pessoas? Mais alguma dúvida, objeção, crítica, sugestão, alguma coisa assim? Não? Tudo certo? Tudo tranquilo? Sexta-feira? Por mim tá tudo bem. Eu vou colocar o canal, a aula lá dura 2 horas e pouco, é super... Mas o assunto é importante, tá? Eu brinco, mas falando sério, o assunto é importante. Eu vou botar daqui a pouco lá para vocês assistirem, mas a ideia é que vocês vão assistindo até terça-feira, tá? Eu sempre vou assumir que vocês têm como tempo de dedicação à matéria o horário que a gente tem de aula, que é das 6h30 às 9h30. Então, dificilmente eu vou passar a tarefa para vocês fazerem depois. Tá? Entendendo que, normalmente, quando eu fazia isso aí não tinha, assim, não surtia muito efeito. Então, sempre que eu for produzir um material, é um material que ele compreende o tempo dentro aqui dessas aulas, beleza? Entendeu? Isso aí. E é a segunda filha.
Feito, pessoas. Então é isso. Obrigado pela presença. Hoje a aula, eu vou até encerrar a gravação, que hoje a aula é só isso, é mais de definição, até porque o material já está pronto, tá?